para vermos a cura de Naamã, o comentarista usou esse texto que nós lemos nessa lição de número 8, de 2 Reis, desta passagem. Nós temos esse título: Naamã é curado da lepra. E a lição, ela é dividida em 3 tópicos, irmãos. Então a gente vai estar vendo aqui, temos 3 divisões. Primeiro nós vamos ver que Naamã, ele era o chefe do exército da Síria. Então Naamã, ele tinha uma certa posição no país chamado Síria. Então Naamã, ele era chefe de um exército, ele era um general do exército sírio. Não era de Israel, ele era de um outro país. Ela era de um outro país. Então, Naamã, sendo de outro país, ele tinha os seus deuses. Então a gente vai ver isso aqui no primeiro ponto. No segundo ponto é o mergulho no Rio Jordão. Nesse ponto, nós vamos ver qual foi o processo que Naamã passou para ser curado, que foi a fase do mergulho, a fase da cura de Naamã propriamente dita. E no final da lição, que é o ponto 3, Geazi é acometido da lepra. Nós vamos ver a transferência, uma transferência da lepra de Naamã para Geazi. Então vamos iniciar agora a nossa lição pelo primeiro ponto, pelo primeiro tópico que nós temos, que é Naamã, o chefe do exército sírio. Irmãos, nós estamos vendo nessas lições, até o presente momento, nós vimos várias passagens. Vimos a passagem de Salomão, de Elias, também alguns milagres de Eliseu, o chamado de Eliseu. E hoje nós vamos estar meditando também em um outro milagre que foi feito por Eliseu, que foi a cura de Naamã. Só que este tem uma outra significação, porque, veja bem, a Síria era um país, e nós vemos aqui, veja bem no versículo 1, Naamã era chefe do exército do rei da Síria. Então ele era um chefe de um exército, ele era o comandante, o general de um exército da Síria. E ele era, veja bem, um homem, a Bíblia diz no versículo 1, de respeito, um homem respeitado, ou seja, ele tinha uma posição, ele era respeitado também pela posição dele. E a Bíblia diz também, mais embaixo, no mesmo versículo, que ele era um homem valoroso, ou seja, além de ele ser respeitado, ele era um homem de valor, ou seja, de princípios. Nele mesmo ele tinha um caráter, ou seja, não era um trambiqueiro, não era uma pessoa, ele era ímpio, mas não era um trambiqueiro, não era uma pessoa de má índole. Ele era um homem, até como um ímpio, ele era um homem justo, como um ímpio. Ou seja, não estou dizendo que ele era justo diante de Deus, mas como um ímpio ele era, porque a Bíblia chama ele de valoroso. Quando a Bíblia bota valor, ela fala de caráter nesse sentido, ou seja, que ele tinha um certo caráter, um caráter bom. Então ele era um homem valoroso, porém ele era leproso. A lepra era uma doença incurável, não tinha cura. E ele era general. No versículo 2, a Síria envia tropas dela aonde? Para dentro de Israel, ou seja, a Síria invade Israel. Veja bem, a Síria não está fazendo um bem para Israel. Isso é bom ou ruim? É ruim. É como o inimigo, ele entra dentro do território
que era o território do povo de Deus, na terra que não era deles, invade a terra, matam israelitas, ou seja, matam pessoas. Está fazendo mal, não está fazendo bem. Matam. E além disso, levam com eles escravos. Aí no versículo 2 diz assim, que eles levam presa uma menina nessa invasão. Eles levam presa uma menina. E essa menina, ela vai se tornar uma escrava na Síria. Ela vai como uma escrava. Veja bem que essa menina, ela era uma menina também de princípio, de convicções. E ela ganha tamanha autoridade na sua palavra que ela consegue ter influência com a sua própria patroa, com a sua senhora. Veja bem o versículo 3, diz assim, ó, e disse esta menina, falou com a sua senhora. Falou o quê? Que se Naamã fosse na presença de Eliseu, ele ficaria curado da lepra. Isso foi a menina que falou. A menina que morava lá na casa de Naamã. Falou com a mulher, com a esposa de Naamã. E a esposa de Naamã, veja bem, um vai passando para o outro. A menina falou com a mulher e a mulher falou com quem? Com Naamã. E Naamã é como fosse aquela brincadeira de telefone sem fio. A conversa ela vai indo. Só que a conversa aqui é no bom sentido. A menina falou para a mulher falou com o marido falou com quem? Com o rei. E o rei, ele falou com o rei da Síria. O rei da Síria falou com o rei de Israel. E o rei de Israel falou com quem? O rei de Israel, quando a gente olha aqui, ó, no versículo 7, ele fala bem assim, sou eu Deus para matar e para dar vida, para que o rei da Síria envie a mim um homem para eu curar da lepra? Ele então quer ocasião contra mim, ou seja, na visão do rei de Israel, o rei da Síria queria só um motivo para entrar em guerra novamente com Israel. E aí ele fica apavorado. Só que isso chega ao ouvido, no versículo 8, de Eliseu. Veja bem, sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, que o rei de Israel rasgara suas vestes, ou seja, o boato já tinha se espalhado por Israel toda. E chegou isso no ouvido de Eliseu. Aí Eliseu, veja bem que não há um encontro, não há encontros aqui, por exemplo. Nós não vemos o rei da Síria encontrar com o rei de Israel, nós não vemos o rei de Israel encontrar com Eliseu, não há encontros, há apenas o mandar dizer. Aí Eliseu manda alguém dizer para o rei de Israel. Fala assim, ó, mandou dizer ao rei, por que rasgastes a tua veste? Rasgar a veste é um ato de desespero, um ato de pavor, de temor. Deixe-o vir a mim. Ou seja, Eliseu, ele se dispõe, ele se coloca aqui como aquele que vai resolver a situação. Não há como, por exemplo, nós vimos nos outros, por isso que aqui é um pouco diferente, porque, por exemplo, na lição 7, que nós estudamos no domingo retrasado, nós vemos, por exemplo, as pessoas chamarem Eliseu, eles irem chamar. Na questão do rei, mandaram chamar Eliseu. Na questão da viúva, do azeite da viúva, a viúva chamou Eliseu. Na questão do veneno na panela, chamaram Eliseu, falaram, meu senhor, a morte na panela. Mas nesse caso de Naamã,
o rei de Israel não chamou Eliseu, ele ouviu, chegou a Eliseu essa notícia, e ele se colocou à disposição para fazer este milagre. Veja bem, ele já tinha a convicção, deixa vir a mim. Como o próprio Jesus, é uma frase de Jesus também, que fala bem assim, deixai vir a mim as criancinhas, deixai vir a mim. Ou seja, é uma palavra de liberação. E foi a mesma palavra que o Eliseu usa, olha que interessante, deixa-o vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Então, isso chega no ouvido do rei de Israel, chega no ouvido do rei da Síria e chega no ouvido de Naamã. Naamã, agora a gente está no ponto 1 da lição, hein? A gente está no ponto 1. Naamã, um comandante honrado. Falamos já do subponto 2, a escrava que deu o testemunho na casa de Naamã. E agora, a caravana de Naamã. Como que se deu a caravana de Naamã? O subponto 3. Quando Eliseu autorizou a vinda de Naamã, Naamã foi. Aí no versículo 9, veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro e parou na porta da casa de Eliseu, porque Eliseu mandou ele ir. Vem a mim. Não foi isso que Eliseu disse? Eliseu mandou ir para outra pessoa? Não. Eliseu mandou ir a ele. Ir a quem? A Eliseu. Essa foi a palavra de Eliseu. Só que olha que interessante aqui. Só que Eliseu não vai receber ele. Ou seja, ele vai a Eliseu, porque Eliseu manda ele ir. Porém, Eliseu não vai a Naamã. E não deixa Naamã vir até ele até um certo ponto. Há uma interrupção aí. E no versículo 10 fala. Quem pode ler o versículo 10, por favor? Veja bem. Então aqui há um bloqueio. Há um bloqueio aqui. Há uma interrupção. Até um certo momento, Eliseu permite Naamã chegar até na porta da casa dele. Na cabeça de Naamã, o que iria acontecer na cabeça de Naamã? Na mente de Naamã, Eliseu ia botar a mão na cabeça dele e ele mesmo fala isso está registrado. E ele ia ficar curado, mas não foi assim que aconteceu. Então, quando no versículo 10 de 2 Reis, e no versículo 11, que não tá na leitura bíblica em classe, está na Bíblia mesmo, no versículo 11, diz assim, Naamã ficou indignado, ou seja, indignação, ele ficou revoltado, Naamã. Ficou revoltado com quem? Com Eliseu. Quem pode ler o versículo 11? Exatamente. Então ele ficou o quê? Indignado. Aí ele fala, eu pensei que ele ia sair, ia se colocar de pé, ia invocar o nome do Senhor, o Deus dele, passar a mão na minha lepra e eu ia ficar curado. Essa foi a visão que Naamã teve, mas não foi isso que Deus ele queria fazer. Hoje, se fosse hoje, nos dias de hoje, muitos encaram a cura divina como isso também, da mesma maneira, de achar da mesma forma que Naamã falou, que a pessoa vai se colocar de pé, vai colocar a mão na cabeça do doente e o doente vai ficar curado. Só que Deus, ele não age só de uma forma, de uma maneira. Nós vimos curas na Bíblia de várias formas diferentes. Há pessoas que elas são curadas dessa forma, como Naamã pensou. Mas Naamã, no caso dele, seria diferente.
veja que Eliseu nem buscar, nem receber ele na porta da casa dele foi. No versículo 12, Naamã fala o quê? Veja bem, não são, porventura, Abana e Farpa, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não é melhor? Não são, porventura, Abana e Farpa, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? Veja bem, quem é que falou isso? Quem é que disse isso? Por que ele disse isso? Exatamente, exatamente. Então, quando a palavra de Deus, ela coloca isso, o que Naamã está dizendo? Ele está desprezando a terra de Israel, o Rio Jordão, é um desprezo. Veja bem, agora vamos refletir. A Síria matou os israelitas, A Síria levou o povo de Israel escravo. Tanto é que a menina que trabalhava na casa de Naamã, ela era uma escrava. Ou seja, estava numa posição de pesar, era um castigo que ela estava sofrendo, a menina. Só que a menina, ela tinha, na verdade, algo de bom. Ela estava recebendo, a menina, o que ela estava recebendo? Ela estava recebendo o mal, porque ela trabalhava e não recebia nada, ela era escrava. O que ela recebia de Naamã? O mal. O que ela recebeu? Ela foi tirada da casa do pai dela, na casa da mãe dela, do convívio do país dela, da proteção do país dela. Foi tirada do futuro que ela tinha. O que ela tinha, aquela menina? O que aquela menina tinha? Nada. Mas ela tinha a fé. Ela tinha a fé. O que ela estava recebendo? Qual era, presta atenção, qual era o salário que essa menina estava recebendo? Nenhum. Qual era o dinheiro que essa menina recebia? Nada. Ela estava recebendo o mal. E para a pessoa que estava fazendo o mal para ela, ela desejou o quê? O bem. A pessoa que estava fazendo mal para ela, ela desejou o bem. Se ela fosse uma menina que guardasse rancor, mágoa, vingança no coração, jamais, nunca ela ia dizer que em Israel tinha alguém que podia curar o algoz dela, ou seja, que ia curar o inimigo dela. Jamais. Mas ela diz assim, tomara, ou seja, ela tinha, veja bem, ela tinha o desejo. Essa palavra tomara significa que ela desejava que Naamã fosse curado. Deu para perceber? Então, a Síria está fazendo o mal para Israel. O mal. Ele chega em Israel e ele se indigna, ele fica indignado porque Eliseu não foi receber ele. Mas ele também não vê o mal que ele fez também para o povo de Israel. Ele não enxergava isso. E quando ele se indigna, ele despreza ainda a terra de Israel. Ele diz assim que os rios do país dele, os rios de Damasco, que era a capital da Síria, eram melhores do que o Rio Jordão. Eram melhores do que o Rio Jordão. Jesus também levou, veja bem, Jesus também levou uma palavra assim, né? Uma certa vez ele estava em uma sinagoga e alguém disse assim, porventura pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Querendo se referir a Jesus, que Jesus não era bom, que nada de bom sairia daquele lugar. E é a mesma coisa que o Naamã fala aqui. Veja bem que Naamã, apesar de ele ser, na visão que a gente falou, valoroso, mas na verdade, aqui, se a gente fosse colocar as regras que Jesus mesmo coloca para a pessoa ficar curada, ele não merecia a cura aqui. Ele não merece a cura. Não há merecimento aqui nenhum de cura.
A gente vê Naamã merecer cura? Não, de forma nenhuma. Ele não merece a cura. E aí, continua. Quem é que vai convencer ele? Quem é que vai convencer ele? Exatamente. Veja bem, por ele mesmo, ele não mergulhava. Por Naamã, ele não mergulhava. Mas veja bem, um outro subordinado dele convence ele a mergulhar. Isso confirma o que a palavra de Deus estava dizendo, que ele era um homem valoroso. Apesar de ele ser ímpio, mas parece que, como pessoa, ele era uma boa pessoa. Porque a menina, veja bem, desejou que ele fosse curado. Os próprios empregados dele aqui, quando a palavra de Deus coloca, insistem para que ele mergulhe. Então, veja bem, então a palavra aqui de valoroso, ela se confirma aqui. Hoje, nos dias de hoje, quando a gente observa, se fosse nos dias de hoje, se uma autoridade, o general, o ministro da defesa, se fosse no Brasil, né, fizesse isso, a pessoa ia fazer o quê? Ia tirar foto com ele. A pessoa ia fazer o quê? Ia fazer uma honraria para ele. Ia fazer um monte de coisa. Ou seja, na linguagem de hoje, ia puxar saco dessa pessoa. Porque era uma autoridade. Mas o que Eliseu fez? Ele nem recebeu. Que o interesse de Eliseu não tinha nenhum interesse em Naamã. O interesse de Eliseu não era em Naamã. O interesse de Eliseu era que o nome do Senhor Deus fosse glorificado. Ele diz assim, para que saiba que há profeta em Israel. Ele queria que o nome de Deus fosse glorificado. Ele não queria glória para ele. Não era essa a intenção. Não é essa a intenção, a glória para ele. Ele queria que o nome de Deus fosse glorificado para que saiba que há profeta em Israel. Ou seja, nem receber ele vai. Eliseu tinha um empregado. O nome desse empregado que Eliseu tinha era quem? Era um moço chamado Geazi. E Eliseu mandou ele ir lá, recebeu. Então, quem recebeu ele foi um empregado de Eliseu, Geazi. Veja bem, aí a gente tem que parar para analisar, que Eliseu, irmãos, ele não era para as condições daquela... Igual hoje, nós não temos, nenhum de nós que temos empregado em casa, nenhum de nós. Então, Eliseu, ele tinha uma certa posição. Ele não era igual, por exemplo, Elias. Elias foi um homem sofrido. Eliseu já teve já foi mais além um pouco, no sentido material. Então, ele tinha alguém que reportava a ele. Então, Eliseu, ele já tinha, ele não tinha interesse nenhum, porque ele já tinha a posição que Deus colocou ele. Então, o interesse dele era o quê? Que o nome de Deus fosse glorificado. Só que, olha o que acontece aqui para a gente fechar esse primeiro ponto, para a gente passar a mensagem aqui para os irmãos também. Quando Naamã ele chega e Eliseu faz isso com ele, Eliseu, não quer dizer que Eliseu era mal educado, pelo contrário. Quer dizer, ele estava dando uma mensagem ali. Ele estava dizendo que a maior autoridade era quem? Era Deus. Era Deus. Ele tinha uma certa posição, mas tinha alguém que era mais do que ele. Essa era a mensagem. Outra mensagem aqui é que naquela época, veja bem, presta atenção, tinha em Israel, o quê? Que tinha em Israel? Na época em que Naamã foi curado, não era só Naamã que era leproso nessa época, tinha muitos outros leprosos.
E com certeza pessoas em Israel que eram servas de Deus muito, que Naamã não é, ele era ímpio, Naamã era um homem ímpio, ele não adorava a Deus, ele era um homem ímpio. Em Israel tinha muitos, dentro de Israel tinha muitos leprosos, só que ninguém foi curado, ou seja, Eliseu só curou um leproso. Ele não curou todos os leprosos de Israel, só foi curado um leproso. Um leproso que não era de Israel, ou seja, que não era filho de Deus. Foi curado um leproso ímpio por Deus. E os leprosos que eram da casa de Israel não foram curados. Só foi curado um. E aqui a gente vê o mistério de Deus, para mostrar que, assim, na história toda tem isso de Naamã, né? Mas a gente vê que Deus, ele cura quem ele quer. Quem ele quer. Se fosse por merecimento, com certeza Naamã não seria curado, ia ser outro. Mas não era porque Naamã merecia, foi para que o nome de Deus fosse glorificado. E outras pessoas que serviam a Deus e que Eliseu conhecia não foram curadas e que eram leprosas também. Então veja bem, a cura não acontece da forma que nós pensamos, talvez, mas é da forma que Deus, ele quer. Amém? Eu vou passar agora para os irmãos comentar esse primeiro ponto, irmãos. A lepra como doença mesmo, o que ela é? Ela apodrece a carne. Ela apodrece, ou seja, ela apodrecendo. Ou seja, ele não enxergava que aquele rio estava nele mesmo. Porque ele falou, tem tanto limpo por rio, os rios eram limpos, mas a pele dele não estava limpa. Ela estava podre. Estava apodrecendo, estava da mesma forma da condição do rio. Só que ele não percebeu isso. Ele olhava o outro, só que ele olhava o rio, só que ele não conseguia olhar a si mesmo. E às vezes isso acontece com a gente. Às vezes a gente olha o rio, ou seja, as outras pessoas, tá podre, mas a gente não olha para a gente e vê que a gente está da mesma forma. E ele estava apontando para o rio de Israel, mas ele mesmo estava da mesma condição do Rio Jordão. Igual nessa lagoa aqui. Então aqui nós concluímos o primeiro ponto e já pegamos também o segundo ponto. Vamos somente aqui o terceiro subponto. Deus ainda opera milagres e não misticismos. Por exemplo, tem muita coisa, a gente já, dentro desse segundo ponto, irmãos, já falamos sobre a posição de Naamã, a decepção de Naamã. Agora entramos no terceiro subponto, Deus ainda opera milagres. O que é misticismo? Misticismo, por exemplo, campanha. Campanha, a gente vê quais são a quantidade de dias de campanha. 7 dias. 7, 10, é desse jeito. Isso, 7 dias. A maioria é 7 dias. Por que é 7 dias? Não tem o porquê. É coisa mística, ou seja, é por causa do 7 mergulho de Naamã. Mas não tem... O 7º mergulho de Naamã. Isso, mas não tem relação... Não tem nada a ver. Com nada. Ou seja, Naamã não teve que mergulhar 7 sábados. Por exemplo, ele não foi lá um sábado, mergulhou, aí depois passou uma semana, ele foi lá, outro sábado mergulhou, aí passou outra semana, ele foi lá, outro sábado mergulhou, foi assim? Não, foi 7 mergulhos diretos, corridos, no mesmo dia, na mesma hora que ele estava lá. Ele ia, mergulhava, descia, subia no mesmo dia. Então, isso é o quê? Isso é misticismo, quando a gente coloca fé no número em si, e não em Deus. Quando Deus ele quer operar, não tem isso, não tem essa questão, por exemplo, igual muita gente vai e unge, pega o óleo, sai ungindo tudo, sai ungindo casa, sai ungindo cachorro,
sair ungindo qualquer coisa. Isso daí é o quê? É misticismo. A Bíblia não fala isso. Não tem uma base bíblica para isso. Observamos aí Isso são superstições, é chamado de superstição. Pessoa supersticiosa. É a mesma coisa do ímpio que fala que não pode... da ferradura atrás da porta. Passar debaixo da escada. É a mesma coisa, só que é evangélico. É a superstição evangélica. Não tem nada relacionado. Por exemplo, se um leproso, naquela época, ele mergulhasse 7 vezes no Rio Jordão, ele ia ser curado, sim ou não? Não ia ser curado. Quer ver? Quem pode abrir lá em Lucas, capítulo 4, versículo 27? Exatamente. Quem falou isso? Jesus. O próprio Jesus disse isso. Então, Jesus está confirmando que nenhum leproso foi curado na época de Eliseu. Só um. Foi Naamã. Mas ninguém. Nem mais rico, nem mais pobre, nem de outro país, nem de Israel, ninguém. Na época de Eliseu, nenhum outro. Ou seja, eles podiam lá dar 7 mergulhos no mesmo rio, da mesma maneira, que não ia dar certo. Ou seja, isso é superstição. Por exemplo, a campanha, quando ela chega na fase de superstição, é quando a pessoa acredita que todo mundo vai receber a bênção fazendo aquilo ali do mesmo modo. É assim? Não é assim. Deus, ele age da forma que ele quer. Da forma que ele quer. Não precisa de campanha para Deus curar. Deus cura na campanha ou fora de campanha. Não existe isso. Porque a cura, na verdade... Então, superstição. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Não significa nada. É o poder de Deus. Não importa como que venha. A gente tem que ouvir, igual o pastor Emanuel falou, a voz de Deus e obedecer a voz de Deus. Ser obediente. Foi o que ele fez. A muito custo, mas ele fez. E agora vamos para o final, no ponto 3, Geazi acometido da lepra. Então, Eliseu manda, ele faz, ele cumpre, e o que acontece? Naamã fica limpo e a pele dele fica igual de uma criança recém-nascida, a Bíblia diz, ou seja, fica limpinho, igual de... Porque a nossa pele, a minha pele, a sua pele já é velha, não é? Quando você pega um bebezinho assim, a pele de Naamã ficou assim, igual de criança, sem ruga, sem pé de galinha, sem esses tracinhos assim na cabeça, sem nada, ficou lisinho. E o nosso rosto Já vendo? cheio de pé de galinha. O nosso está todo franzido, ressecado, não é? Mas a Bíblia fala o quê? Que ficou igual de uma criança. Ou seja, ele rejuvenesceu. O que a Bíblia está falando? Que ele ficou parecendo com uma idade que ele não tinha. Ele ficou mais novo. Ou seja, foi um milagre, uma transformação. Além de ele ser curado da lepra, ele recebeu uma nova pele, vamos dizer assim, né? Deus restaurou tudo. Não foi só onde estava ferido, foi tudo. Deus fez na vida dele mais do que ele queria. Foi a mais. Deus fez mais. Ele queria a cura da lepra, só que Deus rejuvenesceu ele. Deus fez ele, se tornou ele mais novo, deu uma nova pele a ele. Ou seja, Deus foi além do que a própria cura em si. E ele ficou o quê? Grato, gratidão. Aí aqui quando a gente olha a questão da gratidão, nós temos que ser gratos, ser grato. E ele, Naamã, a Bíblia diz que ele era valoroso, um homem valoroso, um homem de caráter. Uma pessoa de caráter, irmãos, é uma pessoa que ela tem gratidão, ela reconhece o trabalho de outra pessoa. Ou seja, ela valoriza o trabalho de outra pessoa. Uma pessoa ingrata, ela não vai reconhecer o trabalho de outro, porque ela não é grata, ela é ingrata. Naamã não. Naamã, ele era o quê? Ele era grato. Só que, no caso de Naamã,
No caso de Naamã, ele era uma pessoa grata, mas o que ele tinha em casa também? Uma escrava. Ele tinha uma escrava em casa. Além disso, ele servia outros deuses. E os outros deuses, eles gostam de sacrifício, de receber oferenda, coisas. E ele vai, e olha só, ele leva presentes para Eliseu. A Bíblia diz assim para a gente, né? Onde está escrito, de graça recebestes, de graças dai. Como que a gente pode dar e receber uma coisa que não é nossa? Não tem como. A cura, veja bem, a cura não era de Eliseu. De quem era a cura? É de Deus, o poder é de Deus, não era de Eliseu. Eliseu não tinha poder nele mesmo, o poder vinha de Deus. Então Eliseu, ele tinha convicção que, na verdade, Naamã não poderia dar nada a ele, porque se Eliseu recebesse, era, como o pastor Emanuel já falou aqui, o que o pastor Emanuel falou? É como se ele estivesse pagando pela cura, pagando. Preste atenção para a gente não confundir as coisas. É como se ele estivesse pagando a cura. Por exemplo, quando alguém vai fazer um trabalho de magia, o que a pessoa faz? Ela vai e paga ao feiticeiro. Ela paga. No mundo funciona assim. Mas Deus, ele não faz nada para pagar, porque Deus, a Bíblia diz que Deus, de quem é a prata que está na mão do ímpio? De quem é o ouro? A Bíblia diz de quem é? É de Deus, é dele. Se ele quiser tirar, ele tira. Então, quando Eliseu fala isso, ele tem consciência disso. Então a cura não era de Eliseu, e se Eliseu recebesse, é como ele fosse um feiticeiro que ia e recebia o benefício. E aquilo que Eliseu recebeu e que deu para Naamã, Eliseu recebeu de graça, ele não pagou para Deus, ele não pagou para ter aquilo, Deus deu a ele. Então aquilo ele tinha que distribuir da mesma maneira. Então o que de graça receber, de graça dai, ele fez isso, ele cumpriu isso, ou seja, ele não usou as coisas de Deus para se enriquecer. E olha que o presente não é assim, isso que a gente está pensando. Eu não tinha nem noção do que era, mas aí lendo o livro, pesquisando, veja bem, Eliseu recebeu, sabe o quê? 60, fora outras coisas, mas vamos pegar só o ouro e a prata aqui por causa do tempo. De ouro, foi 60 quilos de ouro. 60 quilos de ouro, que ele recebeu de presente. E recebeu 350 quilos de prata. Quanto que só o ouro, fora as outras coisas. Além de roupas finas, de marca, que era muito cara. Isso significa, transferindo para reais, 60 quilos de ouro dava 17.988.600 reais. Era esse o presente que ele tinha recebido. Só do ouro. 17 milhões era o presente de gratidão. 17 milhões. De prata era 1 milhão e alguns quebrados. Ou seja, ao todo ele ia receber quase uns 20 milhões de reais de presente. Aí a gente olha assim, ele não recebe. E a gente pensa, por que ele não recebeu? Porque ele era um homem de Deus e o coração dele não estava naquilo. Se fosse hoje, muitos é agora. A gente não ia pensar duas vezes. Por isso, irmãos, ia ficar leproso. Você sabia que ele ia ficar leproso. É mais do que isso, nem era questão de ficar leproso, porque ele sabia quem era Deus, ele conhecia. Exatamente. Ou seja, qual é o homem que a pessoa tem uma doença incurável, pensa assim, uma doença incurável, pensa num câncer que não tem mais jeito. Aí a pessoa, ela tem a cura, ou seja, daquilo que não tem cura.
Qual o valor disso? Isso tem preço? Não tem preço, não tem preço. Qual é o homem que bota farinha na panela, que está com veneno, que todo mundo vai morrer e o veneno acaba? Qual é o homem que faz uma viúva ficar milionária? Porque a Bíblia diz que e vivei do resto, ou seja, o resto deu para ela viver a vida dela toda com aquilo ali. Ou seja, a bênção de Deus estava na mão dele, ele não precisava se corromper. Só que teve outro que se corrompeu. Quem foi? Geazi. Geazi, que vivia junto com ele, criou o olho. E Geazi via os milagres de Eliseu, via a vida de Eliseu, via tudo. Só que ele não entendeu por que Eliseu dispensou todo aquele dinheiro. Aí ele mentiu para poder pegar. Todo aquele dia ele falou, não vou deixar esse homem embora com esse dinheiro todo, não. Aí ele mentiu, usou o nome de Eliseu, como se Eliseu tivesse arrependido de não ter pegado o dinheiro. E foi lá e falou. E usou como se Eliseu ia usar isso daí para uma caridade, para ajudar os jovens. Diga isso. Para ajudar os jovens. Hoje a gente vê muito disso. Tem muita gente que fala isso, que a gente vê, né? Ah, isso é para ajudar a instituição, os pessoas que estão saindo da droga, não sei o quê. Tem muito disso hoje ainda. Muito disso hoje ainda. Então, a gente tem que ter muito cuidado. E veja bem que era para ele. A oferta não era para o templo, não era para o templo, era para Eliseu. Isso significa o seguinte: o voto que nós fazemos, nós temos que cumprir. Uma coisa não anula a outra, vocês não estão entendendo, né? Se Deus coloca no nosso coração a gratidão de ofertar a Deus, sim, mas ele não estava dando para Deus. Era para quem que ele estava dando? Para Eliseu. Deu para entender a diferença? E Geazi criou olho. E Geazi mentiu, botando o nome de Eliseu. O nome de Eliseu era importante. Ele manchou o nome de Eliseu perante Naamã, porque Naamã pensou que Eliseu ficou de olho no dinheiro também. Porque naquela época não é igual hoje, que tem celular, que tem WhatsApp, que a gente pode ir contatar a pessoa. Não. Na mente de Naamã, o quê? Eliseu aceitou o dinheiro. Mas Eliseu, veja bem, estava vendo tudo, a Bíblia diz. Estava vendo Geazi lá. Eliseu estava vendo. Aí, quando Geazi chega, Eliseu pergunta, onde que você estava? Aí Geazi faz o quê? Mente para Eliseu também. Mente também. Aí Eliseu fala, meu coração, ou seja, estava onde você foi, meu coração foi junto. Ou seja, eu estava vendo você. Deus deu a visão para ele. Está lembrado de Ananias e Safira? A mesma história, deu para perceber? A mesma história, só que no Antigo Testamento, a outra no Novo Testamento. No Antigo e no Novo Testamento. E a Bíblia diz que a lepra de Naamã, como o pastor Emanuel acabou de falar aí, ela não foi embora. Ela estava por ali. A lepra, como fosse um espírito maligno, igual Jesus fala, que o espírito maligno, quando sai da vida de uma pessoa, busca lugar para habitar. A Bíblia não diz, Jesus não diz isso. Parece que é o mesmo movimento. A lepra não tinha ido embora. A lepra, como fosse um espírito maligno, estava ali. E ela foi e entrou em Geazi. Por causa da ganância dele, porque ele mentiu por causa da ganância, mais por causa da ganância ainda. Porque se não fosse a ganância, ele não ia mentir. E eu vou cumprimentar a ganância. E com isso a gente vê que, por isso, ele ganhou. Ele ganhou o quê? A recompensa que foi a lepra. A ganância trouxe para ele a lepra que estava em Naamã e nunca mais ele voltou a ser quem ele era antes. Amém? Então, concluindo a lição de hoje, irmãos, nós vimos hoje que, no primeiro ponto, o Senhor ele está pronto para curar, basta que nós depositemos, como a Michelle falou, a nossa fé nele. No segundo ponto, nós vimos que para nós alcançarmos o favor divino, ou seja, a graça do milagre, é necessário fazer aquilo que a Sara falou, abandonar o
orgulho e se apoderar da fé. Não é verdade? E no último ponto agora, nós vimos que é inadmissível que os servos de Deus negociem os milagres de Deus e curas do Senhor por presentes ou favores humanos, nem de político, nem de autoridade, nem de empresário, nem de ninguém, Ou seja, porque veja bem, se Eliseu aceitasse a oferta, quem ainda ia ser o maior aí? Ia ser Naamã, que teve o poder maior de pagar aquilo. Mas Naamã, ele viu que ele podia ser todo poderoso, podia ter todo o dinheiro do mundo, mas o dinheiro dele não comprou a cura dele. Não comprou. Hoje em dia a pessoa ela pode ter tudo o que for, mas se Deus ele não for na frente, a pessoa não tem nada. Essa foi a lição que ele ganhou. Ou seja, ele era todo poderoso, mas ele, mais poderoso do que Deus, nisso ele não foi. Ele não conseguiu ser. Amém? E nós devemos ter muito cuidado com isso que foi falado aí. Porém, nós não podemos ter esse coração de Geazi. Nós temos que ter o coração de Eliseu, porque Eliseu tinha certeza que Deus não ia deixar ele na mão. Desamparado. Ele tinha certeza. Geazi não. Geazi achou que quem ia resolver o problema dele ia ser o dinheiro de Naamã. Era muita grana, né? E era muito dinheiro e ele ficou de olho, né, nas coisas materiais e esqueceu que Deus ele era Deus. Conclusão, a cura de Naamã nos mostra que Deus está disposto a perdoar e salvar a todos, independentemente de posição social ou nacionalidade, que foi o caso de Naamã. E apesar de muitas vezes não compreendermos, o Senhor opera maravilhas de formas diferenciadas. Naamã, a princípio, não havia entendido o caminho para a cura, mas assim que a recebeu, reconheceu o Senhor como o único e verdadeiro Deus. Amém? Amém. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.